Até 80% de desconto nos melhores cursos é só hoje. Pablo Spire, Samidana, Rodrigo Constantino, Cris Arcangeli, João Kepler e os melhores professores do mercado estão te esperando para te ensinar. Aproveite a Black da New. O Tribunal Superior Eleitoral deu até 3 dias para Lula explicar 620 mil reais gastos durante a campanha eleitoral. A área técnica do TSE apontou falhas em 8 tipos de documentações apresentadas pela chapa do petista e solicitou informações adicionais. Segundo a decisão assinada pelo ministro Ricardo Lewandowski, faltam dados, por exemplo, sobre uma despesa de 196 mil reais com a impressão de material de campanha no segundo turno das eleições. A equipe da Corte Eleitoral também apontou erros na prestação de 146 mil gastos com uma empresa que imprime adesivos. Em nota, a campanha petista se absteve e diz que responderá às dúvidas no prazo dentro do processo. 3 dias lhe parece razoável para uma explicação, Felipe? Sim, acho que sim. Mas o importante dessa matéria é que cai por terra a alegação sempre de que o TSE só favorece um lado, não é? Como é de praxe, a auditoria do TSE, os servidores do TSE, identificaram alguns erros na prestação de contas do PT, não é? Da coligação do PT, e pediu para o PT e a sua coligação, junto com o PSOL, se manifestar a respeito. Isso é normal, faz parte do processo eleitoral, do processo democrático, o apontamento de eventuais problemas na prestação de contas, e a coligação do Lula terá 3 dias para se manifestar a respeito do assunto. Então isso é importante destacar, Marco. Não tem como, né, você falar que o TSE só trabalha contra o Bolsonaro o tempo inteiro. Está aí o caso típico de que o TSE ele pede para o PT e para a coligação do Lula esclarecer esses gastos, seja por duplicidade, né, muitos deles, né, seja por problema na nota fiscal que foi apresentada. E 3 dias é o prazo legal que o PT tem para esclarecer essas questões todas. E aí, Marco? Primeiro, boa noite a toda a audiência que nos assiste às 10 horas da noite numa sexta-feira e escuta essas obscenidades maravilhosas de Felipe Monteiro, né? O Felipe, às vezes, ele cai num vício retórico, até argumentativo, lógico, de vários esquerdistas que eu conheço. O principal vício aqui, e eu vou sempre expor esse vício, é a falsa equivalência. Toda hora que você vê um raciocínio desse formulado, você tem que se perguntar, poxa, mas espera aí, vamos brincar de tentar compreender o nível da gravidade da perseguição realizada pelo TSE contra o PL, contra o partido do Bolsonaro, contra comentaristas e políticos conservadores. E vamos ver o que aconteceu agora sobre a explicação com gastos irregulares de campanha do PT. Aí você fala, poxa vida, deixa eu ver, na jurisprudência inteira do TSE é normal você questionar gasto de campanha. Isso tem com todos os partidos, com todos os candidatos. Não é incomum, é normal. Dá prazo, responde, verifica se está certo, se não está, multa se não tiver, e acabou e morreu. O que foge da normalidade, o que foge do padrão decisório, o que foge de tudo que a gente está acostumado hoje no Brasil, é o que a gente acabou de ver com relação ao questionamento das urnas. É o que o Felipe ontem não soube responder, onde você entra com um processo de caráter administrativo, ele se transmuta num passe de mágica em uma ação judicial, que não tinha natureza de ação judicial, porque foi redirecionado para Alexandre de Moraes por conta dele ser o presidente da corte, e vira, né, litigância de má-fé com uma multa, uma multinha de 22 milhões de reais. Aquela para, depois que você sai do gabinete, você chega para os seus amigos e dá aquela risada gostosa, falando, eu multei o PL, o partido do Bolsonaro, que é 22, em 22 milhões de reais. Não, essas relações então você toma. Tá falando, Marco. Não. Peraí, Isso daí, isso é
Nossa, isso é muito importante frisar. Você levantou esse questionamento. A gente não é trouxa, essa é a grande questão. E a gente está cansado de ser tratado que nem trouxa por falsas equivalências que nem essa que o Felipão trouxe aqui. Mas você levantou o questionamento do PL sobre o resultado do segundo turno das eleições. Por que então o PL também não quis apresentar em 24 horas o resultado do primeiro turno envolvendo todos os cargos? Não seria mais justo? Eu acho que a gente trabalha com o que a gente tem. Ele não sabe já responder existia. essa pergunta. Não. Já existia. Você não tinha o instituto contratado, você não tinha os técnicos que participaram dessa análise, desse estudo agora. Não, a pergunta é outra, Marco. A pergunta é por que não abrange o primeiro turno? Não, a pergunta não foi essa. A pergunta é por que no primeiro turno não foi apresentado o relatório? O PL foi questionado. Não. Se você pegar o relatório. Por que o PL quer só discutir o segundo turno e não o primeiro turno? Se você pegar o relatório, ele abrange também situações do primeiro turno. O pedido só não estava relacionado ao segundo turno. E eu posso concordar em criticar o pedido. O pedido foi aditado, né, tempestivamente, dentro do prazo estipulado. Não foi aditado. Eu sei, eu estou falando, a questão do pedido ser aditado pode ser passível de crítica. Isso daí não tem problema. A formulação foi mal feita do pedido. Agora, a gente não pode esquecer o relatório técnico. E a gente não pode esquecer o nível de perseguição judicial por parte do ministro. De novo, todos os debates técnicos e acadêmicos a gente pode fazer com honestidade intelectual. Uma coisa é você chegar e falar para mim, é razoável o ministro, depois de alguns minutos, dar uma decisão que nem a que ele deu nos autos? É razoável. É razoável. Faz parte do curso regular de um processo. Marco, mas era administrativo, não era judicial, então não cabe litigante de má-fé? Peraí, então... administrativo, sentido administrativo, que papo é esse? Era uma representação. Que papo é esse? Não, era uma representação. Não, o redirecionamento foi administrativo. Isso você está viajando, você não leu a representação, você não sabe sobre direito eleitoral, pelo visto, né? Porque, primeiro, foi uma representação ao Tribunal Superior Eleitoral, que é um instrumento legal para você reivindicar problema nas eleições. Então não tem nada administrativo, foi judicial, sim. Caiu com a Carmen Lúcia, foi redirecionado para o Alexandre de Moraes por ele ser o presidente da corte. Logo, a natureza do pleito não tem caráter judicial. Outro ponto. Pelo redirecionamento, não caiu com juiz natural, caiu com juiz presidente da corte por conta da sua posição de presidente da corte. Ele era prevento, Marco, nesse caso específico. Prevento? Desculpa, ele era prevento. É questão regimental. Imagina. Quem decide sobre a situação é o presidente do TSE. Brincadeira. Você fica querendo arrumar coisinhas onde não tem. Entendeu? O fato é que você não aceita o resultado das eleições. E o fato maior ainda é que o PL... esse direito, não tem? Mas eu não tenho esse direito? O fato maior ainda Mas eu não tenho esse direito? É que o PL... Você tem direito de chorar à vontade, Marco. Então... Tem direito de chorar à vontade. Mas então deixa. Agora sim. Mas então explica por que o choro está acontecendo. O fato é que o PL não apresentou qualquer tipo de prova relacionado a problemas nas urnas. Você não leu o relatório. Você está falando isso daí, você não leu o relatório. Eu li sim. Você não leu nada. Já debatemos sobre isso aqui. Sim. E outra, debatemos sobre isso aqui, você sabe disso. E a lei é expressa, explícita, dizendo o seguinte, se não apresentar dados concretos de fraude, o presidente do TSE, o juiz responsável por julgar, tem que decidir de forma rápida o assunto. Isso que o Alexandre de Moraes fez. Então, tinha que decidir rápido mesmo a questão. O PL não quis abranger o primeiro turno, porque o primeiro turno das eleições, apesar de serem utilizadas as mesmas urnas, beneficiaram o PL, que foi o partido mais votado, e a questão fica nessa circunscrição do choro, Marco. Então não tem o que você falar aqui nesse sentido. Agora, outro ponto que você falou aqui, que eu quero deixar claro, eu não estou fazendo falta equivalência nenhuma. Falsa equivalência. Nenhuma. Eu só coloquei que o TSE também combate algumas questões que o PT apresenta. Entendeu? Eu não estou falando assim, ele bate menos do PT ou mais no PL. Eu só estou colocando uma questão fática, né? Que na questão da análise, da auditoria das contas apresentadas pelo PT, o TSE fez o caminho correto. Entendeu? Pediu para o PT esclarecer questões relacionadas ao gastos que não estavam corretos. Uma coisa é uma mão encravada, outra coisa é você perder uma perna.